Secretário, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da CBN. Prazer enorme sempre estar com vocês. Bom estar aqui. O prazer é nosso. E com uma notícia tão boa, né? O Espírito Santo dando esse pontapé inicial, sendo o primeiro estado brasileiro a contribuir, e a gente pode usar o verbo contribuir, para que esse cadastro nacional comece efetivamente, né? E comece a funcionar também para a gente aqui, né? Exato, é uma iniciativa pioneira aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos outras de igual relevo, em andamento, em gestão aqui conosco, mas essa já está produzindo frutos. E é algo positivo que eu tenho dividido com o secretário nacional de Políticas Penais, que é o meu antecessor, doutor André Garcia, e a nossa expectativa é que outros estados sigam, né, esse caminho e a gente possa ter a expansão dessa iniciativa. Como é que funciona? Vocês, é claro, já estão fazendo isso há um tempo, já foram coletadas milhares, né, de impressões digitais e vocês já têm retorno dessas coletas que foram feitas. Vamos explicar para o nosso ouvinte desde o início, o detento entra no sistema carcerário, o que acontece, secretário? Pois bem, quando a gente tem a entrada do homem no sistema penitenciário, uma série de registros precisam ser feitos, porque agora nós temos um homem custodiado, um homem ou uma mulher que seja, custodiado pelo Estado. Portanto, a partir daquele momento, o Estado é responsável pela sua integridade física, pela sua alimentação, pela sua custódia e pela sua vida legal. Então, desde sempre no sistema penitenciário, nós tivemos, por exemplo, a coleta das fotos, né? É algo de conhecimento, creio que até público, que a pessoa, uma vez que entra no presídio, você tem que tirar uma foto dela para que você saiba quem é ela, enfim, e possa fazer comparações. É muito comum que a gente receba solicitações das polícias, né, de uma foto desse preso, enfim, para que eles possam proceder, invariavelmente, buscas pela identificação. Então, o uso da biometria nesse segmento ele tem sido massivo. A biometria ela veio para ficar. O uso da biometria para diversas finalidades veio para ficar. E nós resolvemos preencher uma lacuna que era a entrada desses presos no sistema prisional muito tocantemente à impressão digital. Então, essa biometria que nós estamos falando aqui, nesse momento, é uma parceria que surgiu com a Polícia Federal para que a gente pudesse compartilhar, em especial, as impressões digitais, justamente para aquilo que você falou no início do programa. Nós temos cenas de crimes, onde nós temos a digital deixada nesse local como um vestígio de autoria, mas nós não temos o dono dessa digital. Então, portanto, no sistema prisional, nós temos digitais com donos e a Polícia Federal tem digitais sem donos. O confronto dessas duas situações é que leva ao ganho. A gente poder dizer para um delegado de polícia, para um promotor de justiça, ou mesmo para o juiz de direito, olha, nesta cena de crime havia essa digital. O dono dessa digital é a pessoa tal. Então, este é o ganho. E é isso que a gente está conseguindo fazer. Quantas já foram feitas até agora? Quantas identificações? Olha, nós tivemos que superar a tecnologia da informação de lado a lado, né? São estruturas que não eram comunicantes. Imagina que nós temos aqui a Sejus, nós temos a Polícia Federal e estruturas de tecnologia muito distantes. Então, primeiro, a gente demorou um pouquinho para superar isso. E aí, no primeiro trimestre do ano passado, nós já tivemos 31 laudos positivos, ou seja, a gente já conseguiu fazer 31 comunicações às autoridades. Na sequência do segundo trimestre, outros 38. Então, no primeiro semestre, nós tivemos 69 laudos e ainda estamos processando uma série de outros que a gente chama hits, né? Uma série de outras identificações, uma série de outras situações que estão em processamento ainda. Então, num universo de 2.515 coletas, nós tivemos 69 positivações. É um número muito expressivo, Patrícia, muito expressivo. Agora, com esses laudos e essas identificações, essas pessoas já foram detidas, já foram encontradas? Percebam, detidas elas já estavam, a coleta é feita no sistema penitenciário, né? O que a gente vai fazer é dizer para um delegado de polícia que aquela investigação que está sob o comando dele pode ter um possível autor no sistema prisional. E ele não sabia disso. Ele tem uma digital que não tem dono. Então a gente está dizendo para ele, olha, essa digital do senhor aí tem um dono, o dono está aqui. Isso vai ser automático? Claro que não. Nós temos o devido processo legal, nós temos o amplo direito à defesa, mas a gente indica para a autoridade que está conduzindo aquela investigação que nós temos um
possível autor daquele crime ainda sem solução. Existe alguma chance por conta até desse tempo, já que não é imediato, de acontecer, por exemplo, a saída desse preso por algum motivo, responder em liberdade, não sei, ou então sair por uma saída temporária, antes dessa identificação ser feita, porque desde o momento que ele já é encontrado, a digital dele, num outro crime que até então estava sem solução, um novo processo se abre, ele vai ter que responder por um novo crime, não é isso, secretário? É isso, mas perceba, nós não podemos suprimir direitos nem ritos legais. Imagina você que, como eu disse, é uma cena de crime, você tem lá uma digital que pertence a alguém, ainda não se sabe quem é esse alguém, e não se tem, o sistema, ele não me dá a circunstância do delito, percebe? Sim. Então, o sistema, a coleta biométrica da digital, vai me dizer que aquela digital está numa cena de crime. E aí a autoridade processante vai ter que verificar se ele é o autor daquele crime. Então a coleta biométrica não vai dizer se ele é o autor do crime, vai dizer que ele estava na cena do crime, que ele está de alguma forma envolvido naquela situação. E aí as autoridades têm que cumprir os ritos legais, dentre eles a ampla defesa, o contraditório, para atribuir responsabilidade. Não é algo automático, é importante que se diga isso. Não é porque eu estou dizendo que o dono daquela digital está no sistema prisional que ele é automaticamente responsável por aquele crime. Mas é, obviamente, uma linha de investigação muito interessante. Quantos cadastramentos foram feitos até agora e qual o objetivo? 2.516 com esta finalidade. Hoje, toda a população carcerária do Espírito Santo ela foi submetida à biometria. Todo esse banco de dados de biometria, de coleta biométrica, foi dividido com a SESP, com a Secretaria de Segurança Pública, e nós fizemos toda a coleta biométrica igualmente no Sistema de Execução Penal, que é o CEU, que é o sistema do CNJ que controla a execução penal dos nossos internos. Então, essa iniciativa em especial, ela se destinou à entrada do sistema. Por quê? Porque as estruturas da Polícia Federal envolvidas nisso são relativamente pequenas, então a gente não conseguiria fazer do sistema imediatamente. Então nós optamos por fazer na entrada, para a gente já controlar a entrada, e agora nós estamos em expansão. Já fizemos na Penitenciária de Segurança Máxima 2, estamos tendentes a iniciar na Penitenciária de Segurança Máxima 1, estamos indo para o interior, em Cachoeiro. Então a ideia é que ao longo desse ano nós tenhamos toda a população prisional capixaba submetida a este confronto de digitais. Toda são quantos? Hoje nós estamos com aproximadamente 24 mil internos. 24 mil internos. O nosso tem superlotação em algum lugar, secretário? Olha, a superlotação é uma realidade, inclusive sendo debatida em nível nacional, e no Espírito Santo essa situação não é diferente. Nós batalhamos todos os dias, em muito diálogo com todos os envolvidos, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, há necessidade e o comando do governador para a construção de novas unidades. Então é um problema que o Estado do Espírito Santo não nega e não se furta a enfrentar, mas é uma realidade, não só aqui, como em todo o Brasil. A nossa superlotação seria de quanto, secretário? Hoje a gente está com aproximadamente 50% a mais de capacidade. Uau! Uau! Bom, aí vem aquela pergunta, né? Qual seria a solução? Porque se você constrói mais presídio, dá a impressão para a população de que a população carcerária vai sempre aumentar mais. Mas você tenta ressocializar esse preso e essa ressocialização pode demorar mais tempo do que o esperado. Olha, Patrícia, não era o mote da nossa entrevista, mas o assunto é caro e me agrada o debate. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa, isso está acontecendo. Houve uma ação no Supremo Tribunal Federal que gerou, em nível federal, o plano Pena Justa, que é a gente encarar esses problemas do sistema penitenciário e discutir entre os envolvidos para uma nova proposta de sistema penitenciário, fugindo da discussão rasa de direitos humanos, solta preso, tem que prender mais. Essa discussão não pode ser levada com emoção nem com superficialidade. E essa questão do plano Pena Justa, ela vai descer para as estruturas do Estado. Os Estados vão ter que propor os seus planos de gestão do sistema penitenciário. Então isso está sendo discutido e o governo do Espírito Santo não se furta ao debate de questões caras. Nós estamos envolvidos nisso, junto com todos os atores que, de qualquer forma,
são importantes para o sistema penitenciário, inclusive a sociedade civil organizada, para que a gente proponha uma nova forma de pensar para o sistema penitenciário, porque como você falou, a ideia do ficar construindo os presídios eternamente, me parece que não é uma ideia muito assertiva. Então a gente tem que pensar em maneiras de administrar o sistema de forma lógica e racional e apostar nas medidas de ressocialização, porque o Brasil abriu mão da pena de morte e abriu mão da pena de prisão perpétua. Então esses homens e mulheres voltarão ao convívio social. E a pergunta é simples: como nós queremos que eles voltem? E a resposta é retórica. Claro que nós queremos que eles voltem melhores. Então não se trata de colocar emoção nesse debate para a gente ter um diálogo absolutamente superficial. Mas o debate está aí e a gente vai enfrentar. E não adianta ter uma posição só do Espírito Santo que engloba o país inteiro numa mesma solução para o mesmo problema que todos os estados sofrem, secretário. Verdade verdadeira, mas nós estamos no Espírito Santo e nós servimos a sociedade capixaba. Então nós mantemos as tratativas com o governo federal perfeitamente, mas precisamos guiar as propostas no nosso estado. Nós temos profissionais extremamente qualificados e comprometidos com a questão do sistema penitenciário e eu estou muito confortável que nós vamos encontrar soluções capixabas, porque nós vivemos no Espírito Santo e não podemos ficar a reboque de uma decisão tomada em Brasília, porque o Brasil não é igual. O Amazonas não é igual ao Espírito Santo, que não é igual ao Rio Grande do Sul, que não é igual a Pernambuco. Isso tem que ser levado em conta. Nós temos aspectos culturais e sociais únicos e precisamos propor as nossas saídas. Bom, essa superlotação de 50% está distribuída de forma proporcional aos presídios que nós temos aqui no estado? Eu costumo dizer, tem uma aula que a gente tem na física, uma aula antiga, que são os vasos comunicantes. Você tem aquele monte de vasos interconectados com canos, daí você vai colocando água de um lado e a água vai se distribuindo de forma igual. Por isso, vasos comunicantes. É o que a gente faz na gestão prisional. É tentar fazer uma distribuição racional desses internos para que, obviamente, a gente não tenha um problema ainda maior em uma unidade, que possa tornar o que já não está adequado ainda mais inadequado. A ideia é que esses 24 mil detentos todos tenham um cadastramento biométrico feito em quanto tempo, secretário? Vamos lá, o cadastramento biométrico de toda a massa carcerária já foi feito. Nesta proposta nova com a Polícia Federal, que ele está em progresso, ok? Então, o que a gente quer é levar a toda a população prisional essa iniciativa com a Polícia Federal. Eu acho que a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade até o final do ano. Ano passado nós fizemos isso. Nós começamos o levantamento biométrico da nossa população no ano passado e fizemos em um ano. Então eu acho que a gente consegue repetir. Depende de tecnologia e depende dos profissionais também da Polícia Federal. Mas há boa vontade dos dois lados. A iniciativa tem se mostrado positiva, então não tem por que a gente não expandir. Secretário, para a gente encerrar, saindo ainda dessa questão da biometria carcerária, do qual que a gente já parabeniza também, ao qual a gente parabeniza a Polícia do Espírito Santo, a Secretaria de Justiça, por essa agilidade, que outros estados não tiveram e que a gente espera que o Espírito Santo seja exemplo para que isso aconteça e que outros estados também tenham a capacidade de solucionar crimes como a gente está tendo aqui no Espírito Santo. Mas é difícil a gente não falar desses 24 mil com esse 50% de superlotação, nesse clima tão quente que a gente está vivendo no Espírito Santo. Se a gente em casa, na rua, está sofrendo bastante, como é que é lidar com calor dentro de um presídio? É difícil, é muito difícil, e a gente toma todas as medidas que estão ao nosso alcance para minimizar isso. Aumentando o tempo de convívio dentro das unidades prisionais, tentando distensionar essas unidades, tentando arejar esses ambientes de uma maneira mais eficiente, mas é isso, o sol está aí, ele nasce e está para todos e eu não tenho como fugir dessa realidade. Então nós temos meios paliativos para atravessar o verão, mas é inegável, é óbvio que como você bem disse, se a gente está sentindo calor nas ruas, imagina como está dentro de uma unidade prisional, isso é uma realidade. Então a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para minimizar esse impacto na população prisional e atravessar o verão. E não digo nem só a população prisional, os detentos, mas todos os profissionais que trabalham aí, tomando conta também, Agora você foi muito gentil em lembrar dos nossos profissionais, eles também estão lá. Os nossos policiais, monitores de ressocialização, médicos, dentistas, enfim, eles também estão lá e também estão submetidos a esse calor. E não é só o calor. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo um problema com água.
né? Porque como o calor aumenta, a gente permite maior uso da água, naturalmente. É o mínimo que nós podemos fazer. Então você imagina que a gente passa por momentos de racionamento de água, né? Não corte de água, são coisas distintas. Cortar água e racionar água. Tem momentos que eu tenho que parar de fornecer água para recompor os estoques e aí liberar água novamente. Então é um momento do ano muito delicado, que é o verão, e a gente vai administrando para minorar esses impactos. Muito bem dito por você, na nossa população prisional e também nos nossos servidores. Uhum. Secretário, eu quero agradecer a sua participação conosco nesta manhã, falando sobre esse cadastramento biométrico, que é exemplo para o país, e também, né, falando um pouco sobre essa preocupação com a população carcerária, os trabalhadores nesse calor, e a preocupação principalmente com essa superlotação que o Brasil enfrenta, mas aqui no Espírito Santo é onde a gente está vivendo, é onde a gente olha mais, né? Exato, eu agradeço o espaço, eu estou disponível à CBN, a toda a sociedade. Eu acho que o papel do servidor público é servir e a transparência é sempre o melhor detergente. A gente precisa tratar dessas questões com luz acesa, com porta aberta, com acesso, com clareza, reconhecer as falhas e tentar melhorar. O desafio é gigantesco, a gente trabalha bastante aqui, eu me dedico bastante a buscar essas soluções e a gente vai seguir em frente, enfrentando os problemas, porque não há como ser de outra forma. Eu agradeço mais uma vez e desejo um bom dia a todos os nossos ouvintes e a vocês da CBN. Obrigada, secretário. Um bom dia para o senhor e para toda a equipe da Sejus. Obrigado. Até logo, hein? Até logo.